Oi pessoal, tudo bom? Aqui Maria Martins, da Escola de Constelação Familiar BSB, e eu ajudo as pessoas a se relacionarem melhor nos seus círculos de relacionamento. E hoje eu estou aqui com o outro idealizador dessa escola, que é o Jacques, meu marido. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com a profissão e com o trabalho. Então, se você gosta desse conteúdo e quer continuar recebendo os próximos, se inscreve aí no canal, clica no sininho para que você receba as notificações. Tá bom? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, como a Maria me apresentou, eu sou o Jacques e também sou um dos idealizadores aqui da Escola de Constelação Familiar BSB. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, que é essa intersecção das constelações familiares no mundo do trabalho. No vídeo anterior, não no anterior, mas nas aulas anteriores, eu não sei qual, eu falei sobre os pilares que sustentam essa abordagem das constelações familiares. E dentre um desses pilares tem os círculos de relacionamentos. E dentre os 5 círculos de relacionamentos, eu falei sobre o relacionamento com o trabalho. E hoje, o que nós vamos fazer aqui, Jacques? A gente vai extrair o círculo do relacionamento de trabalho e vamos destrinchar como é que a gente pode ficar paralisado nesse círculo, não ter sucesso, fracassar nos nossos projetos e qual que são as possíveis soluções para que a gente obtenha sucesso, deslanche aí na nossa carreira, na nossa profissão. Beleza? Vambora? Vambora! Pronto para começar? Pronto? Então vambora, é contigo. Então, falando do trabalho, como ela colocou para vocês, e já está no vídeo anterior, ela explicou o impacto do servir, eu vou falar mais alto. Ela falou sobre o impacto do servir, que nós aprendemos lá no primeiro círculo de relacionamento com a nossa mãe, e o impacto disso em relação aos demais círculos chegando ao trabalho. Mas agora, falando especificamente sobre o trabalho, eu vou trazer algumas coisas que nós temos visto também no âmbito das constelações familiares, que também implicam nesse círculo. O que a gente observa, que dificulta aí com que a gente tenha sucesso na profissão, com que a gente faça isso com leveza. Dentro dessa abordagem aqui, nós já percebemos que quando eu tenho uma dificuldade de me relacionar lá no primeiro círculo de relacionamento, que é com o meu pai e com a minha mãe, isso vai se refletir no trabalho. E por que a gente pode ter uma dificuldade aí dentro do nosso relacionamento com os nossos pais? Pode ter acontecido um trauma, pode ser que nós estejamos emaranhados aí no destino de alguém da nossa família, que aconteceu algo trágico lá atrás. Pode ser também que eu esteja sendo leal a alguém que não conseguiu ter sucesso, ou que teve sucesso profissional e de repente perdeu tudo. Então eu posso estar aí olhando, como o Jacques vai trazer aqui para nós, eu posso estar dirigindo um carro, mas eu estou olhando pelo retrovisor, entende? Então assim, eu quero ir para frente, mas o meu olhar, a minha alma está toda voltada para o passado e aí eu não consigo evoluir nessa área profissional. Exatamente. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Algo que impacta bastante o trabalho. A não percepção... Eu vou deixar ele falar aqui sobre isso e vou só dar uma olhadinha no filme, tá? Então, algo que impacta bastante o campo do trabalho. A não percepção do 20 que impacta 80. No nosso curso, a gente faz exercícios e fala bastante sobre isso. E o que seria esse 20 que impacta 80 no mundo do trabalho? Imagina, na Itália, mais ou menos no século 17, 18, Pareto estudou o 20 que impactava 80. Ele observou nas plantações de ervilha, observou nas propriedades, a maioria dos proprietários, ou seja, 20% da população da Itália
era proprietária de 80% das terras. Aí ele observou tanto na economia como na natureza. E ele chegou a seguinte definição, que nós desperdiçamos 80% para produzir 20%. Na verdade, isso foi depois, economistas que vieram, né, na época moderna agora, século XX, na transição para o século XXI, chegaram a essa conclusão. Então, de tudo que nós produzimos, nós, com 20% da nossa produção, ou melhor, com 20% do nosso trabalho, nós conseguimos 80% de produção. E nós passamos um bom tempo trabalhando 80% para produzir apenas 20%. Então, isso significa que nós perdemos muito tempo, porque a gente poderia nos concentrar naquele 20% que impacta 80%. E trazendo isso para as constelações familiares, como ela bem colocou, imagine que você tem um trauma, algo lá de trás, algo da sua infância, algo no primeiro círculo de relacionamento. Esse é o 20% que está impactando 80% da sua vida, no seu círculo de relacionamento hoje. Então a gente trouxe exatamente isso. Nós pegamos a teoria de Pareto e aplicamos ela dentro dos nossos exercícios com as constelações familiares. E auxiliamos as pessoas a encontrar o 20% que aconteceu lá atrás, ou que está acontecendo agora, seus problemas atuais no círculo de relacionamento, que estão impactando 80% da sua vida profissional. E é muito interessante fazer esse exercício. Outro ponto que impacta bastante no trabalho, vamos falar um pouco agora sobre emaranhamento. Nos países que foram colonizados com essa herança da escravidão, acontece algo bem interessante. Existe um emaranhamento nosso em relação à nossa família, e existe outro emaranhamento, que é um emaranhamento maior em relação à nação, em relação ao nosso país. E no caso do Brasil, nós temos dois polos de emaranhamento aí muito fortes que impactam no trabalho. É aquela pessoa que está emaranhada com o mestre, com o senhor dos escravos, e aquela pessoa que está emaranhada com o escravo. Então, muito da nossa produção, em qualquer atividade, ela não anda, porque muitas vezes nós estamos ligados a um processo de escravidão. Então nós estamos emaranhados com o escravo. E nós temos aquele mesmo sentimento que os escravos tinham aqui. E muitos de nós somos descendentes de quem? Nós somos descendentes de escravos. Se não somos descendentes diretos dos africanos, nós fomos beneficiados com a escravidão, ou de forma direta ou indireta. Então isso impacta a nossa vida hoje. E nós mantemos esse emaranhamento. Então, como é que você vai saber se você está emaranhado com um escravo? Geralmente, quando você tem pouca disposição para o trabalho, quando você sempre acha que está sendo subjugado, sempre sendo passado para trás, quando você não se sente valorizado. Então, a gente vai trabalhar isso melhor no curso, mas tem vários itens, uma lista de quase 10 itens, que a gente consegue levar a pessoa a saber se ela está mais emaranhada com o escravo ou se está mais emaranhada com o patrão, na verdade, com o dono de escravos, que era chamado do mestre, né? Do senhor de escravos. E qual o impacto disso, de estar emaranhado com um ou com o outro? Se você está emaranhado com o senhor de escravos, como o senhor de escravos fazia naquela época? Ele tinha que cobrar muito, ele tinha que ter uma vigilância o tempo inteiro, ele tinha o temor dos escravos se rebelarem, dos escravos fugirem, e ele tinha que agir de forma muito agressiva com os seus escravos, pelo menos a maioria fazia assim. Então, será se eu, no meu ambiente de trabalho, eu não estou cobrando, eu não estou com a postura de senhor dos escravos? E aí nós temos hoje o assédio moral. Isso é histórico. A pessoa traz esse comportamento em relação ao seu funcionário muito agressivo. E geralmente essas pessoas estão emaranhadas com o senhor de escravos. E as pessoas
que estão emaranhadas com os escravos já é diferente. Ela sempre se acha subjugada, sempre acha que o seu trabalho não é valorizado, sempre acha que não vai ficar rica. E para que trabalhar mesmo? Para que trabalhar muito? Eu não vou ficar rico mesmo. Então, nós vamos trazer isso para vocês, melhor no nosso curso, melhor de forma mais detalhada, que você vai conseguir identificar aonde está o seu emaranhamento e qual é o exercício que te tira do emaranhamento. Mas nós vamos dar uma dica agora para vocês, vamos trazer essa informação. Um dos principais exercícios para tirar você desse emaranhamento, seja com senhor de escravos ou seja com o escravo, é trazer uma nova postura, agora de parceria, agora de equilíbrio. Então, nessa nova relação sua em relação ao trabalho, você busca equilíbrio, onde todos ganham. Você, como chefe, ganha, o seu sócio ou seu colaborador ganha e aquelas pessoas que você serve ganha. Então, são 3 ganhas. Ganha, ganha, ganha. Todos ganham. Os envolvidos diretamente e até os envolvidos indiretamente. Dessa forma, nós nos despedimos desse emaranhamento da escravidão que atua tanto no nosso país. Esse é um exemplo de emaranhamento. Aí nós temos outro exemplo bem interessante. Nós temos a questão do extrato cognitivo. Isso que a Maria lembrou agora é fantástico. Qual é a questão do extrato cognitivo? As pessoas costumam achar, ter a ideia que todos são iguais, que todos podem fazer tudo. E nesse trabalho de extrato cognitivo, que na verdade é um trabalho científico, uma das maiores pesquisas ligadas à produtividade no trabalho, que foi feita por Elliott Jaques a partir da Segunda Guerra Mundial e durou mais de 50 anos. Nessa pesquisa, eles descobriram que existem estratos cognitivos diferentes para o trabalho, semelhante ao que existe extrato cognitivo das crianças. Então, eles pegaram a teoria da pedagogia, que vem lá de Piaget, pegaram aquela teoria e aplicaram no mundo do trabalho e foram encontrando, fazendo uma relação da função, do tipo de trabalho com a pessoa que se adequa àquele trabalho, fazendo o quê? Um casamento, a pessoa para o trabalho. E descobriram algo bem interessante. Nem todo trabalho é adequado para nós. Então o que a gente percebe? Muitas vezes nós estamos num ambiente de sofrimento, o trabalho vira um ambiente de sofrimento. Nós estamos fazendo aquilo que não se adequa ao nosso extrato cognitivo e nós achamos que a culpa é nossa. Não, eu deveria me esforçar mais, eu deveria estudar mais, por que não está dando certo? Seu extrato cognitivo não dá para aquilo, só que você está insistindo. É como um exemplo bem prático. Vamos fazer de conta que você é uma árvore, você é uma goiabeira, então você produz goiabas. Só que alguém te fala o seguinte, o que está dando dinheiro agora é manga. Mas olha bem, se você é uma goiabeira, você produz goiaba, aí você vai se tornar uma manga. Então isso vai se transformar num processo doloroso até você conseguir produzir uma ou outra manga. Mas na verdade, as suas mangas nunca serão tão boas, porque você é uma goiabeira. É a mesma questão no extrato cognitivo. Você já tem alguns dons, você consegue enxergar essa relação do trabalho. Você tem um espectro cognitivo, né? Um extrato, seja 1, 2, 3, 4, 5, e você ocupa uma função que não é adequada com o extrato cognitivo. E aí você não produz, não tem resultado. E como é que a gente faz para melhorar esse extrato cognitivo? Existe jeito? Quando eles trouxeram essa teoria para o Brasil, a preocupação inicial foi só em medir estratos cognitivos para selecionar pessoas. Mas nós trazemos para o nosso curso a teoria que está lá no livro A Estratégia do Golfinho, que são exercícios de PNL, para que você amplie o seu extrato cognitivo. Então é possível, primeiro, identificar qual é o seu extrato cognitivo,
E é possível fazer exercícios para melhoria desse extrato cognitivo. E aí você não vai precisar ser aquela goiabeira que está se esforçando para produzir manga. Você vai conseguir ter lucro, conseguir seus objetivos produzindo as suas goiabas. Dentro do que nós falamos, vamos fazer aqui agora uma síntese. Então, primeiro, você aprende a servir. Aprende a servir aonde? Lá no primeiro círculo de relacionamento com os pais. Certo? São as soluções para que você tenha resultados hoje nesse círculo de relacionamento do trabalho. Então, aprendi a servir. Segundo, eu descubro o que eu faço bem, ou seja, eu descubro que eu sou uma goiabeira que está produzindo manga. Aí agora eu sei, opa, eu tenho talento, eu tenho dom, eu sou uma goiabeira, então eu descobri o meu dom. E terceiro, eu sou monetizado, eu sou pago por aquilo que eu faço bem, sou pago pelas minhas goiabas. Eu não estou mais emaranhado com os escravos, eu já tenho equilíbrio nas relações. Então, diante desses três objetivos, descobrir, primeiro, aprender a servir, está no primeiro círculo. Segundo, descobrir o que eu faço bem. Terceiro, ser monetizado pelo que eu faço bem. A partir desses três objetivos, eu agora tenho resultados no âmbito do trabalho. E aí vem o seguinte questionamento: e que resultados? Como fazer isso? Olhando para o seu círculo de relacionamento, olhando como é que eu estou hoje em relação aos meus pais. E a partir disso nós temos o seguinte questionamento: por que eu estou preso naquele primeiro círculo de relacionamento? Então, depois de atender quase 10 anos, né? No meu caso, a Maria tem um pouco mais de tempo, mas atendendo várias pessoas e estudando bastante essa teoria, ou seja, juntando a teoria e a prática, nós percebemos o seguinte: o que acontece lá no primeiro círculo que impacta esse servir? Primeiro, quando você tem muitas críticas em relação aos seus pais. Porque olha que interessante, você tem crítica e pode ser que até aquela sua crítica tenha algum sentido, mas você critica o que foi negativo para você, mas você também perde o positivo, você perde aquele fluxo de conhecimentos que já vem dos seus pais. É como uma fonte que você coloca uma pedra, vem a água na correnteza e você coloca uma pedra no curso da água, então você interrompe o fluxo de água. Então essas críticas, julgamentos em relação aos nossos pais, eles atrapalham o nosso servir. Outro exemplo, imagina que seus pais fizeram um grande esforço para que você pudesse estudar, para que você pudesse até sobreviver, tiveram que trabalhar muito pesado e hoje você tem muita pena dos seus pais ou de outros ancestrais. Então essa pena em relação aos pais, ela tira a dignidade dos pais e ela te atrapalha, porque olha que interessante o que a Maria colocou lá no início. Eu estou sempre olhando com pena, eu estou sempre olhando pelo retrovisor, então eu não estou dirigindo olhando para frente. Eu estou sempre olhando para trás, então eu fico preso à pena. Então, julgamentos, críticas, pena, tudo isso em relação aos pais atrapalha o nosso servir hoje. Outro ponto bem interessante, a questão lá no nosso relacionamento com os pais, vamos imaginar que um deles foi embora, ou porque morreu cedo, ou houve uma separação, enfim, houve uma ruptura nesse relacionamento. E aí você fica com aquele trauma, aquela ideia: meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. E aí, a partir desse momento, você fica preso no trauma, preso na ausência, preso naquele sentimento infantil da perda, do não contato com os pais, e você continua isso hoje, tanto em relação ao trabalho, como também no seu relacionamento atual. Você transfere aquilo que aconteceu lá atrás para os círculos posteriores, relacionamento de casal e também o campo do trabalho. E aí, como é que você faz isso? Como é que você agora se despede desse trauma? Você precisa resgatar
essa criança. Porque olha que coisa louca, nós um dia, né, fomos uma criança de 1 ano, 2 anos, 5 anos de idade, 10 anos, e nesse processo nos tornamos adultos. E aí nós temos essa ideia de que agora eu sou adulto e que tudo aquilo daquela fase infantil não atua mais na nossa vida, só que atua, e eu preciso resgatar, eu preciso fazer um exercício. A gente usa tanto a PNL como a constelação familiar para que a pessoa vá naquele ponto, ela vá lá naquele trauma e ela ressignifique, ela mude, ela traga de volta. E muitas vezes é necessário, inclusive, que ela resgate a criança, que ela agora adulta, acolha essa criança. E a partir disso, a partir desse movimento sistêmico, essa pessoa vai ficar livre para atuar agora no campo do trabalho. São exercícios bem legais que nós fazemos, juntando o panorama social com a constelação familiar. Outra possível solução para o que acontece lá no primeiro círculo de relacionamento é o exercício da concordância. Porque essa concordância é a concordância com tudo do jeito que foi, e a partir de agora ter uma nova postura em relação à vida. Ou seja, ao invés de ficar lá, olhando para trás, preso ao julgamento, preso ao problema, você concorda, se despede disso e agora consegue seguir livre nos seus demais círculos. Então, depois que eu fui lá no primeiro círculo, solucionei essas questões em relação ao servir, agora eu vou descobrir o que eu faço bem. E o que eu faço bem? Geralmente, essas descobertas, esses nossos talentos estão ligados aos nossos pais, aos nossos avós e bisavós. Vou falar um pouco para vocês agora da educação sistêmica. Nós também fizemos a formação de educação sistêmica e lá nós aprendemos algo bem interessante. Os talentos da pessoa vêm muito dos avós e bisavós. Então, se existe exclusão desses avós e bisavós, essa pessoa não está livre totalmente para desempenhar os seus talentos. Só para somar aqui, gente, eu estou atrás da câmera, mas é o seguinte, a palavra sucesso tem a ver com sucessão. Então é um dar continuidade a algo que foi iniciado lá atrás, algo que não foi possível ser concluído lá. Então muitas vezes a nossa profissão é para servir a isso, a dar continuidade a algo que não foi possível. Exatamente. E aí nós temos que ter o cuidado, ou nós vamos estar realizando uma sucessão em relação aos nossos antepassados, ou nós podemos estar emaranhados. E muitas vezes o emaranhamento é aquele amor cego que a Maria sempre traz para vocês. Ou seja, essas profissões de alto risco, como policial, pessoas que trabalham em alta tensão, essas profissões em que a pessoa corre muitos riscos de vir a morrer. Geralmente essa pessoa está no emaranhamento de morte. Ela quer ser um salvador, alguém na família, lá atrás. Isso é sabido ou não? Teve um fim trágico, teve guerras, conflitos, e aí essa pessoa vem emaranhada e a profissão dela repete aquilo que aconteceu lá atrás. Isso aí a gente vê nas constelações e no campo de informações, quando a gente monta um workshop, vem muito à luz esses emaranhamentos, o que está oculto, que leva a pessoa a ir para uma profissão que na verdade não tem a ver com os talentos dela. É uma profissão que pode inclusive levar essa pessoa à morte. Isso também é bem interessante, porque nós temos visto que tem pessoas que mudam totalmente o rumo. Elas estão emaranhadas e daqui a pouco elas falam, pô, mas por que eu estou fazendo isso? Na verdade, eu estou nessa profissão há 20 anos e eu não gosto desse trabalho. Eu queria ser professor. Eu queria simplesmente trabalhar com educação infantil. Então, muitas vezes a pessoa descobre que o talento dela não tem nada a ver com o que ela está fazendo.
Ela gostaria de ser professor e está trabalhando como policial. Ela gostaria de ser um cozinheiro e está trabalhando com contabilidade. Ela gostaria de trabalhar com informática e está trabalhando com história. E por aí vai. A pessoa gostaria de trabalhar com arte, de desempenhar essa parte artística dela e está trabalhando com serviços burocráticos no órgão público. Então, são várias pessoas que vão descobrindo realmente qual é o seu talento. E aí sim, com o seu talento, naquilo que você faz, imagina algo que você faria até de graça. Geralmente, seu talento é isso. O seu para quê? É aquilo que você faria horas e horas. Você nem veria o tempo passar. Que você não teria pressa para que a semana acabasse. Não teria pressa para que o dia acabasse. Que você não ficaria ligado, como a maioria das pessoas fica ligadas apenas ao happy hour, né? Que começa na sexta e a pessoa fica de segunda, terça, quarta, quinta, aí sexta, quando vai dando ali 18 horas, não, hoje é o dia, hoje eu vou folgar do trabalho e eu vou me divertir. Então você está vivendo, você está sofrendo 5 dias, né? Para quem trabalha de segunda a sexta, 6 dias para quem trabalha até o sábado, para que tenha um momento ali de alegria, que geralmente aquele momento de alegria é chamado de happy hour. E na realidade, esse momento de alegria é todo dia, é todo minuto. Porque se você encontrou o seu lugar, se você encontrou o seu para quê, se você está trabalhando realmente com seus dons, não existe pressa. O happy hour é inclusive durante o trabalho. E com essa postura, a sua produtividade e aqueles 20 que impactam 80, você vai perceber que você realmente vai focar naquilo e que sua produtividade vai no mínimo triplicar, ok? Então a partir de agora você compreendeu que o trabalho, você tem outra visão, né, em relação ao trabalho. Ou seja, o trabalho é o seu para quê? O trabalho é o seu dom ou os seus dons a serviço das outras pessoas. E olha que interessante, a raça humana, ela se desenvolveu por meio da cooperação. Então, as formigas, as abelhas e os seres humanos estão entre as espécies que mais cooperam entre si. Isso foi e está sendo fundamental para que a raça humana, né, praticamente conseguisse sobreviver nesses milhares de anos. E aí vem o questionamento. Eu estou num trabalho e eu só penso em aposentadoria. Eu só penso em parar de trabalhar. Então, aí já é um sintoma que você não encontrou o seu para quê. E falando agora do meu meio, onde eu vivo, no serviço público, eu tenho percebido que a maioria dos colegas que aposentam adoecem gravemente dentre 2 a 5 anos. Tem problemas de saúde, tanto psicológico como físico, e desenvolvem vários traumas em relação a esse parar. Então, olha que interessante, a primeira pessoa estava trabalhando e reclamando do trabalho, e contando os dias, contando as horas para ter esse happy hour. No caso, um happy hour para sempre, que seria essa aposentadoria. Mas depois ela descobre, na verdade não é que ela descobre, há um sentimento, algo que atua no seu coração, que é o servir ao outro, que é a cooperação, que é algo histórico, que é algo pré-histórico, que está arraigado em cada um de nós. Então, quando a pessoa não se sente mais útil, não sente que ela coopera mais com os demais, ela começa a definhar, ela começa o seu processo de morte. Por isso que é importante observar, cada um observar, eu estou realmente produzindo, eu estou no para quê, eu estou desempenhando todos os meus dons, eu estou cooperando com o próximo, cooperando com a sociedade. Se você está nesse ritmo, você encontrou o seu para quê. E aí você nem vai querer se aposentar.
Olha só, voltei. Agora eu vim para frente da câmera de novo. Parabéns, professor! Que lindo, né, gente? Então, de acordo com o que o Jacques trouxe aqui, eu preferi que ele falasse sobre a questão do trabalho, porque ele tem aí uma longa jornada também, e ele fez outras formações acerca só dessa área, por exemplo, de observar o extrato cognitivo, a teoria de Pareto, né? Porque ele também tem formação na área do direito e isso é abordado muito na área do direito, né? Na realidade, o Pareto ele está na economia, né? A teoria de Pareto está muito na economia, só que no direito a gente tem um contato e aí para fundamentar alguns trabalhos acadêmicos, eu acabei me aprofundando mais na teoria de Pareto. Então eu acredito que foi uma aula bastante rica, bastante esclarecedora acerca do sucesso na profissão e no trabalho. Porque a gente imagina que ter sucesso na profissão é apenas ganhar muito dinheiro. E tem pessoas que realmente, né, a gente vê que ganham muito dinheiro no trabalho, com a profissão que ela tem, com o trabalho que ela exerce, e que tem um para quê. E essas pessoas, elas são muito bem sucedidas e à medida que elas vão servindo a mais pessoas, o retorno financeiro vai acontecendo. Mas a gente observa também que existem pessoas que focam só nessa questão do trabalho, em ter sucesso na profissão, em enricar, e realmente elas conseguem. Mas quando elas chegam lá no final, elas estão despedaçadas. A vida delas tá assim, uma merda. Elas perderam a família muitas vezes, elas não têm mais para onde voltar, elas não têm para quem voltar. Então essas pessoas, elas ficam tão pobres no final de tudo que elas só têm dinheiro. Então ter sucesso no trabalho, com a profissão, com o trabalho, é algo que se dá de uma forma sustentável, aonde você precisa observar: eu estou tendo sucesso na minha profissão, mas como estão os meus outros círculos de relacionamentos? Como é que eu me relaciono com a minha família de origem, com os meus pais, com os meus irmãos? Como é que está a nossa relação aqui de parceiro? Como é que estão os meus filhos? Como é que eu estou me relacionando com o todo? Porque se isso tudo tiver ruído, para que eu tenha conseguido alcançar o sucesso profissional, isso não é sucesso. Eu sinto em dizer, mas isso não é sucesso, isso não é prosperidade. Porque prosperidade e sucesso tem a ver com todas essas áreas. Então, se você está aí, muito bem sucedido na sua profissão, mas você não está olhando para a sua relação de casal, não é sucesso, você precisa rever. Se você está ganhando muito dinheiro, mas os seus filhos não estão bem, não adianta, você precisa parar e rever, porque senão os seus filhos vão te auxiliar a gastar todo esse dinheiro para que você restaure essa parte que está danificada. Então tem uma frase do Dalai Lama que eu amo, que ele diz o seguinte: tem pessoas que gastam a saúde inteira para ganhar dinheiro. E depois elas precisam ganhar todo esse dinheiro para recuperar a saúde e elas mesmo assim não vão conseguir. Então o sucesso, ele é muito mais do que isso. O sucesso na profissão é quando você pega os seus talentos e coloca a serviço das pessoas. E aí é o verdadeiro para quê? Você não vai ter pressa de se aposentar, você não vai ter pressa que chegue o fim de semana para que você tenha a sua hora feliz, que é o happy hour. Você simplesmente está ali a serviço das pessoas e vai se alegrar com isso. Então, isso é o verdadeiro sucesso. E uma dica ainda para vocês: como é que eu sei se eu encontrei o meu para quê? Bom, manda bala! Quando você encontrar algo que te toma, algo que é maior que você, não é você que detém o para quê. O para quê te contém, você está dentro do para quê. O para quê é maior. E ali você é tomado por aquilo e você vai com alegria. E eu me lembrei de uma frase de Confúcio que diz o seguinte: escolha um trabalho que ame e não terás que trabalhar um único dia na sua vida.
Mas, como o Jacques trouxe aqui, na verdade não somos nós que escolhemos, a gente é escolhido. Quando a gente está conectado aí, lá naquele primeiro círculo de relacionamentos, voltando, porque isso é bem importante. Quando eu, pelo menos, estou consciente dos meus traumas, das minhas dificuldades, quando eu tomo ciência disso e escolho não, né? Que a gente não escolhe, mas a gente pensa que escolhe. Quando a gente está pronto, a gente é tomado por algo maior e aí a gente entra no fluxo, que é como o Bert Hellinger diz, a gente é conduzido aí por uma consciência espiritual. E aí tudo vai fluindo na nossa vida e aí não tem mais como parar. Você precisa passar isso adiante para as pessoas, né? É isso. Então eu acredito que a nossa aula finda por aqui. Foi um prazer gravar junto com o meu amor, a gente terá mais conteúdo disponibilizado. Se você gosta, né, dessa abordagem das constelações familiares, segue o nosso canal. Se foi importante para você, compartilha com outras pessoas, deixe seu comentário, que isso enriquece muito o nosso trabalho e nos motiva para seguir produzindo conteúdo, que é o nosso para quê. Então, um abraço. Eu vou desligar aqui, vai. Até breve, pessoal. Até o próximo.